pessoal, eu sou a Malu Mondoni e esse é o Pod Unirp. Hoje a gente vai falar sobre jornalismo com a Gabriela Pineda. Oi, Gabi, tudo bem? Oi, Malu, tudo bem? E você? É um prazer estar aqui. Eu peço agora para você se apresentar para quem não conhece você, que está assistindo. Vamos lá, resumindo então. Eu sou a Gabriela Pineda, atualmente eu sou editora-chefe e apresentadora de esportes na TV Tem, aqui na região de Rio Preto. E você sempre soube que você queria jornalismo? Como começou? Teve algum momento que virou a chave e falou, não, eu preciso fazer jornalismo? É difícil essa pergunta, eu não fui aquela criança que tinha certeza do que queria ser. Eu tinha muitos interesses diferentes, então eu já quis fazer parte da engenharia, algum tipo de engenharia, já quis ir para o lado do direito. E aí, quando eu estava no ensino médio, eu estudei numa escola que era muito forte em exatas. E isso acabou mexendo, fazendo eu acreditar que eu queria mesmo engenharia. Acabei prestando engenharia, fui para a segunda fase em alguns vestibulares, mas aí não quis fazer a segunda fase porque eu pensei, não, eu acho que não é exatamente isso. Prestei direito, passei, não fui, porque eu também não tinha certeza se era o que eu queria. E aí, tirei um tempo sabático, um ano aí, para eu pensar na minha vida, assim que eu me formei. Então, eu fui fazer cursinho um ano para eu pensar o que eu queria, o que eu ia prestar. Fiz o cursinho por 6 meses, achei um saco e saí, falei, não, deixa quieto. Aí, o que eu fiz? Eu acabei fazendo a inscrição para o Enem, para o final daquele ano, e falei, vou pensar, até o final do ano eu decido o que eu quero, porque o Enem a gente pode fazer para depois decidir, né? E aí, fiquei refletindo e pensei, cara, teve uma vez, quando eu era muito criança, no ensino fundamental, uma professora tinha me dito, e aquilo ficou guardado no meu coração. Ela tinha me dito assim, cara, você você gosta muito de ler, gosta muito de escrever, você fala, eu sempre fui muito comunicativa. Então, ela falou, eu acho que você se daria bem no jornalismo, fazendo alguma coisa relacionada com comunicação. Aí aquilo ficou no meu coração, até que nesse ano sabático veio à luz, assim. Eu falei, acho que vai ser jornalismo. E eu sabia que se eu trabalhasse com jornalismo, eu queria trabalhar com esporte. Então, desde que eu entrei na faculdade, eu já tinha essa decisão de que eu queria seguir na área de esporte. Foi mais ou menos isso. E tem alguma pauta que você mais gosta de fazer? Porque você falou que você trabalha no esporte da TVT em Rio Preto. Tem alguma pauta? Eu vi recentemente a sua matéria no Globo Esporte, falando Uhum. sobre o Mirassol. E aí você gosta de fazer mais essas matérias que mostram a rotina, essas mais humanas, alguma de superação? Legal. Gosto muito de mesclar o esporte com questões sociais. Na faculdade, inclusive, eram 2 assuntos que eu sempre levantava nos meus trabalhos, e aí eu sempre tive esse olhar, assim. Então, por exemplo, o meu TCC foi sobre assédio nos estádios das maiores torcidas paulistas, então, nos estádios de São Paulo, Palmeiras e Corinthians, né? E então eu sempre gosto de fazer essas matérias que consigam mesclar de alguma forma o esporte com questões sociais. Mas dentro da TV, da minha rotina, hoje acompanhando muito Grêmio, Novo Horizontino e Mirassol, que são os maiores times aqui da nossa região, com maior visibilidade, eu gosto muito de fazer reportagens que mostrem a rotina, ou seja, que mostrem o lado de dentro dos clubes. Porque o futebol em campo, todo mundo vê. Então, o legal é o curioso. Às vezes, pegar um jogador que está com ótimos números e conhecer a vida dele. Entender o que ele gosta de fazer, como é a rotina dele, para onde ele vai quando ele não está jogando, quando ele está de folga. Então, acho que essas 2 coisas são, assim, as que mais me encantam dentro da profissão. E você falou do seu TCC que o tema foi assédio nos grandes estádios. Hoje a gente vê que existem mulheres dentro do esporte, do jornalismo, né? Mas são poucas. Você acha que a gente está caminhando para um cenário que que serão, né? As mulheres serão mais acolhidas ou que a gente ainda tem muito chão para caminhar para chegar nesse momento? É uma ótima questão. Inclusive, quando eu fiz o meu TCC, a gente não conseguiu responder a essa pergunta. O que eu consigo notar com a minha experiência dentro dos estádios, essa reportagem em específico que eu fiz, que foi sobre esse tema,
é que, sim, hoje as mulheres conseguem ir com um pouquinho mais de tranquilidade, mas ainda elas se sentem seguras apenas indo com outras mulheres em grupo ou acompanhadas de homens em quem elas confiam. Então, acompanhadas do pai, do irmão, do namorado, do marido. Então, assim, até que ponto isso é mesmo uma liberdade, é mesmo não existir mais assédio? Se as mulheres estão indo, mas elas precisam ainda ir em grupo ou com homens, então eu acho que o assédio não diminuiu tanto assim, né? Eu acho que o que acontece é que elas são hoje mais aceitas nesse ambiente. Então, tem uma mulher ali, não vai chegar um cara e falar, o que você está fazendo aqui? Você não sabe o que é impedimento. Mas ainda assim, o assédio ou o desrespeito de alguma outra forma pode sim existir. E você está no esporte agora, você já cobriu algum jogo, já foi lá na beira do campo e participou de alguma transmissão? Assim, a transmissão ao vivo a gente não faz porque os times que a gente acompanha, os direitos de transmissão não são da TV Tem. Então, a transmissão ao vivo a gente não faz. O que a gente faz é estar no jogo, acompanhar o jogo e preparar um conteúdo, uma reportagem pro dia seguinte, para o nosso jornal. Ou, às vezes, até para algum jornal da rede. A rede, é o que eu digo, é assim, a TV Tem é afiliada à Globo e tem alguns materiais a gente faz só pra gente, alguns materiais a gente compartilha com o pessoal da Globo, como a matéria que eu fiz pro Globo Esporte recentemente. Então, a transmissão ao vivo fica por conta do grupo que tem a autorização para aquela transmissão, que seria, no caso, ou o Globo ou o ESPN, que é o caso da Série B do Grêmio Novo Horizontino. E aí a gente vai, acompanha o jogo normalmente, participa da coletiva de imprensa. Então, a gente está lá no campo, assiste ao jogo todo, eu vou anotando tudo que eu quero falar depois sobre o jogo, ou o que eu quero perguntar para os treinadores. Depois tem a coletiva de imprensa, e aí eu pego todo esse material, toda essa imagem, tudo que eu escrevi ao longo do jogo, e transformo numa reportagem para a TV Tem, no dia seguinte, para usar no nosso quadro do Tem Esporte. Então, é mais ou menos assim que funciona. E quando você vai, assim, no estádio para fazer essas reportagens, você já sofreu algum tipo de preconceito por estar ali, por ser mulher falando sobre o futebol? Deixa eu pensar bem. Eu acho que comigo nunca aconteceu. Entra muito naquela questão que eu acabei de dizer. Eu estou sempre acompanhada, porque se eu vou trabalhar, eu estou com a equipe da TV. Comigo nunca aconteceu, mas eu já vi situações de desrespeito, situações de assédio, brincadeiras que no fundo não são brincadeiras, são machismo. Então, já vi, sim, algumas vezes, principalmente quando tem alguma bandeirinha em campo. A gente sempre vê os torcedores xingando de uma maneira, assim, absurda. Se fosse, talvez, um homem ali, como bandeirinha, não ouviria tantos absurdos. Então, sempre acontece muito. Sempre que tem uma bandeirinha em campo, a gente escuta xingamentos muito misóginos, eu diria. Mas comigo não, porque eu tô sempre acompanhada de alguém e eu acho que essa é a maior justificativa para nunca ter acontecido comigo. E voltando agora um pouco para o estúdio. Você já tinha trabalhado em outras emissoras, em outras cidades, ou aqui foi o primeiro lugar que você trabalhou no estúdio? No estúdio foi a primeira vez. Na verdade, tudo foi acontecendo muito rápido. Eu me formei há pouco tempo. Como eu disse, eu demorei para entrar na faculdade, porque eu demorei para decidir o que eu queria. E então, quando eu entrei, já era um pouquinho mais velha do que a média de idade da minha turma, porque a maioria que quer fazer jornalismo sai do ensino médio e já entra na faculdade, não é muito difícil, né? Então, eu já entrei um pouquinho mais velha na faculdade durante o meu curso. Eu estudei numa faculdade federal, pública, então acontece muito de ter greve. Teve greve e ainda teve a pandemia e eu tranquei durante um ano. Então, eu demorei muito para me formar. Eu me formei faz pouco tempo. Então, assim que eu me formei, acho que foi final de 2023, dezembro de 2023, eu entreguei meu TCC, na verdade, e fui me formar em abril de 2024, a colação e tal. Mas em dezembro de 2023, eu entreguei meu TCC
E aí eu vi que tinha uma vaga aberta para o G1, na verdade, de Bauru, que faz parte da TV Tem de Bauru. Como eu sou de Bauru, eu estudava fora, eu queria voltar para cá, porque a área que eu queria trabalhar de esporte aqui no estado de São Paulo é melhor. Então, eu voltei, eu vi essa vaga, me candidatei, deu certo. Uma semana depois, eu já voltei para cá para começar, então. Aí fiquei no G1, como o G1 a redação é dentro da TV Tem, é tudo junto. Eu fiquei no G1, era uma vaga para cobri férias, e aí acabou esse contrato. Uma semana depois abriu uma vaga na produção da TV Tem, e aí eu voltei. Então eu fiquei o ano passado, 5 meses do ano passado, 6 meses do ano passado, na produção da TV. Aí surgiu uma vaga aqui para trabalhar só com esporte, mas aí era para reportagem, para fazer reportagem, vivo, enfim, é para o vídeo mesmo. Aí abriu essa vaga justamente por conta do Novo Horizontino e do Mirassol, que estavam muito bem. Um deles, pelo menos, ia subir para a Série A. E por conta dessa visibilidade nacional, eles queriam montar uma equipe só de esporte aqui. E aí, enfim, me candidatei para essa vaga no final do ano passado, deu certo. Fiz um teste no vídeo, uma matéria teste, né? Uma reportagem teste, deu certo. Fiz algumas reportagens lá por Bauru ainda e vim para cá no começo desse ano. Cheguei como repórter de esportes. E aí acompanhava vários jogos, tudo, né? Aquela coisa. E aí, depois de uns 5 meses, 6 meses mais ou menos, 7 meses, a vaga da edição do esporte, que seria edição e apresentação, né? Abriu aqui. E aí, como eu já estava na reportagem, eles me ofereceram e eu fui, então, para edição e apresentação. Então, a minha experiência com apresentação, com estúdio, é a primeira que eu tô tendo na vida, assim. Aqui eu tô aprendendo ainda, inclusive, eu falo que eu aprendo todos os dias, porque o pessoal que trabalha comigo na TV Tem é muito experiente, né? São profissionais que estão na TV, tanto na TV Tem aqui em Rio Preto ou em alguma outra praça, há muito tempo. Então, como eu comecei agora no estúdio, eu digo todo dia, gente, eu aprendo com vocês todo dia, estou em processo de aprendizado. Então, é a minha primeira experiência mesmo. E foi muito difícil para você se adaptar a apresentar, estar todo dia ali no estúdio, receber o carinho do pessoal, às vezes também algumas críticas, como foi? Olha, a crítica eu não me importo. A gente às vezes tem lá o WhatsApp, tem o WhatsApp da Sim. TV e aí às vezes a gente olha as mensagens. Normalmente o WhatsApp da TV fica com o pessoal que está estagiando na produção. E aí, às vezes, eles falam, olha, estão te criticando, olha, não gostaram da sua roupa, olha, você falou isso, olha. Mas eu não ligo, assim, isso para mim é bem tranquilo. O mais estranho, acho que foi acostumar com o ambiente que é o estúdio. Eu digo que o estúdio é um local, assim, muito diferente de tudo. Parece que você não pertence àquele lugar até você se acostumar. Porque quando você é repórter, você está na rua, você olha para uma câmera, segura o microfone e você vai embora. No estúdio, não. Você tem várias câmeras. No nosso caso, são 3 câmeras. E aí, o pessoal na área técnica te vendo e falando com você. E é tudo, assim. A iluminação, tudo muda. Então, você entra ali, parece que você não pertence àquele ambiente. Mas depois que acostuma também, vai que vai. Então, me causou estranheza o ambiente. Mas depois acostumei. E o que o jornalismo mais te ensinou nesses anos todos? Olha, que pergunta difícil. Eu acho que ao ouvir as pessoas com atenção, né? O bom repórter não é o que escreve o melhor texto, não é o que fala melhor ao vivo. O bom repórter é o que pega aquela mínima história e transforma em algo essencial, em uma reflexão. O bom repórter é quem ouve. Então, eu acho que foi isso que eu aprendi com o jornalismo, assim, a ouvir o que as pessoas têm a me dizer, ouvir com atenção, né? Não deixar entrar por aqui e sair por aqui, mas ouvir com atenção. E dessas vezes que você teve que ouvir com atenção, teve alguma vez que mais te marcou? Alguma pauta que você teve que fazer que você guarda com você ainda? Vamos lá.
Eu acho, vou voltar no meu TCC, porque essa matéria me marcou muito. Apesar de ser um trabalho de faculdade, eu gosto muito de falar dessa matéria, porque os relatos eram muito ruins. As situações de assédio que essas mulheres me relataram eram terríveis, assim. Questão de estarem, por exemplo, na arquibancada e algum cara está mexendo no corpo delas, invadindo a privacidade delas. Então, eu acho que, mesmo sendo um trabalho de curso, as histórias ali me marcaram muito e ali eu tive a certeza de que eu queria mesmo, sempre que pudesse, unir as duas coisas que eu disse, o esporte com as questões sociais. E teve algum momento que você parou e pensou, pode ser depois de uma pauta ou na faculdade, agora, trabalhando, que você falou, não, agora eu sou jornalista mesmo, que caiu a sua ficha? Teve sim. Inclusive, um outro acontecimento que me fez refletir bastante, que poderia ter entrado na resposta anterior. Bom, como eu disse, foi tudo muito rápido. Em novembro do ano passado, eu comecei a fazer reportagens em vídeo. Em julho desse ano, eu já estava indo para a apresentação. Como foi tudo muito rápido, então eu tive pouco tempo para parar, pensar e refletir. Eu fui fazendo, fui aprendendo. A gente aprende muito na faculdade, mas a prática também, né, faz a gente aprender. E eu fui indo conforme a vida estava me levando ali naquela correria. Não tive muito tempo para refletir, mas teve um caso que aconteceu num jogo, um caso de racismo que aconteceu na minha frente, na minha frente e na frente do cinegrafista que estava comigo. E naquele momento a gente passou de apenas um jogo de futebol para um caso de crime, um crime. Racismo é crime. E aí virou um auê, uma loucura, todo mundo, né, falando, a pessoa disse isso, a pessoa disse aquilo, parece que ele falou tal coisa, o que ele disse é racismo, e virou uma confusão. E saiu do que eu estava acostumada a fazer, que era um jogo de futebol, e já começou a entrar numa área criminal. Ali eu tive que ter muito jogo de cintura, e ali eu descobri que, realmente, eu sou jornalista e eu tenho que dar conta de falar e entender sobre vários assuntos. Mesmo que eu seja da área de esportes, eu tenho que estar atenta a tudo. Eu acho que o bom jornalista é quem está atento a tudo. E você tem alguns bons jornalistas que você busca referência, que você acompanha? Tenho, assim, a minha referência principal, a pessoa que me vem à mente, assim, quando eu falo em um bom jornalista, é a Sandra Nemberg. Acho ela incrível, fenomenal, absoluta, fala muito bem, resume as coisas muito bem, passa as informações muito bem, é muito segura, simpática. Eu acho ela fenomenal. E também por conta da época, eu cresci na época em que ela apresentava o Jornal Hoje, então acho que se tornou uma referência por conta disso. E dentro do futebol, temos a Ana Thaís Matos, que é comentarista da Globo, e ela tem essa característica que eu gosto, que é unir mesmo as reflexões do esporte com questões sociais, raciais. Acho isso essencial, principalmente vindo de uma profissional que trabalha na maior emissora do Brasil. Então, elas são as minhas duas referências. Quem mais? Eu acho que é isso. Acho que elas hoje são as minhas duas referências. E agora que você citou a Ana Thaís Matos, eu gosto muito do jeito que ela dá as notícias, que ela comenta ali, ela traz mesmo um olhar bem reflexivo. Uhum. E eu queria saber se você acha que as mulheres no esporte, as jornalistas que estão ali no dia a dia, elas conseguem... As histórias que o esporte conta, na visão delas, mudaram. Sabe, as reportagens feitas por mulheres, você acha que mudou muito a visão do futebol? Com certeza. Acho que as mulheres trazem essa vivência que os homens não têm, justamente de uma vivência de resistência, de resistir para estar ali naquele ambiente. E isso molda o olhar. Então, as mulheres que fazem matérias de jogos, que fazem comentários sobre jogos, trazem sim uma reflexão que antes não existia porque elas não ocupavam aquele espaço. Então, eu acho que existe isso sim.
Aí agora eu não sei se você pode falar sobre como é a rotina lá da TV. Vou falar a minha rotina, que não é a de todo mundo. A minha rotina é bem específica, porque como eu sou da área de esportes, eu fico meio alheia ao resto. Mas, assim, uma rotina de TV. Levanto, vou para a TV, chego lá, eu apresento o jornal no horário do almoço. Então, o quadro de esporte no horário do almoço. Então, eu tenho a manhã toda para organizar tudo que eu vou falar no dia. Como eu disse, eu sou editora-chefe também. Então, eu organizo todos os assuntos que vão entrar no esporte. Eu defino em que formato aqueles assuntos vão entrar e quais assuntos. Então, eu chego de manhã, eu olho tudo que eu tenho. Ontem teve jogo, então tem uma matéria sobre o jogo que tem que entrar hoje. Amanhã vai ter jogo do outro time, então hoje eu quero dar algum assunto para falar um pouquinho daquele time, o famoso pré-jogo. Então, eu chego, organizo tudo que eu tenho para fazer, todos os assuntos, e monto o espelho do jornal, do esporte, né? Que é dentro do espelho do jornal. Como o esporte aqui é dentro do Tem Notícias 1, a gente monta, então, o espelho do esporte dentro do espelho do jornal. Lá eu coloco, então, eu abro as páginas, coloco os assuntos, e depois eu vou me preparar para edito as matérias, né? Então, a reportagem chega com a gravação do repórter, o off que ele gravou, as imagens, as entrevistas, eu corto todas aquelas entrevistas, os trechos que eu quero, junto tudo, né, a famosa edição da reportagem. E depois eu vou vou me arrumar para apresentar. Então, aí é a parte mais demorada. Vou arrumar cabelo, maquiagem, né, e vou pro estúdio. É isso. Em algum momento você já pensou em desistir? Não. Não? Depois que eu tomei a minha decisão, demorei muito para tomar a minha decisão, nunca mais pensei em desistir. E teve alguém que te apoiou desde o início, desde que você tomou essa decisão, que te deu um voto de confiança? Você fala de pessoas da minha vida pessoal? Pessoal ou profissional, que você quiser falar. Assim, acho que todo mundo me apoiou, né? Todo mundo, como eu posso dizer, as pessoas da minha família receberam a minha decisão com um pouco de surpresa, porque o jornalismo hoje, infelizmente, é uma profissão desvalorizada. Dentre todas as opções que eu tinha, o jornalismo era a profissão mais desvalorizada e a mais difícil da gente se inserir no mercado. Então, isso causou um pouco de espanto em casa, mas todo mundo me apoiou, inclusive meus pais, porque eu quis mudar de cidade para fazer o curso. Eu poderia ter feito na minha cidade, mas eu não quis. Eu quis fazer numa outra cidade, numa faculdade em outro estado. E eles falaram, vai, a gente vai te bancar. E deu certo. Então, assim, foi o apoio deles. E aí, durante a faculdade, eu tranquei durante a pandemia, né? E eles sempre me apoiaram. Eu sempre fui meio assim, vou fazer o que eu tô sentindo no meu coração. E eles me apoiaram. O que você ainda não fez no jornalismo que você gostaria de fazer? Transmissão ao vivo de jogos. Ainda não fiz uma transmissão ao vivo. Acho que seria uma experiência legal. E também acho que uma das... assim, dentro da nossa realidade, uma das únicas experiências possíveis. Então, acho que seria isso. E, claro, né, como um bom jornalista esportivo, gostaria de cobrir aí algum evento a nível mundial, né? Olimpíadas, Copa do Mundo, acho que é o maior sonho. Quando você começou na faculdade, você trabalhou em outros veículos, tipo rádio, assessoria de imprensa, ou foi direto para... Não, eu sempre trabalhei em TV. Antes de vir para... Na verdade, durante a faculdade eu não trabalhei muito. Eu me dediquei só à faculdade. Eu tive esse privilégio, eu sei que é um privilégio, nem todo mundo pode. E eu não trabalhei, não fiz estágio, eu só estudei. E no fim da faculdade, a gente tem que fazer o estágio obrigatório, né? E aí eu já fui direto para uma TV. Como eu não morava aqui no estado de São Paulo, eu morava em Florianópolis, onde eu estudei, eu fiz estágio na afiliada da Record lá. E aí fiquei durante o contrato do estágio obrigatório, né? Estagiava mais na produção da TV, mas também aprendi sobre edição. Enfim, foi uma escola mesmo na afiliada da Record. Então, a minha experiência profissional sempre foi em TV. E o que você diria para a Gabriela lá do começo? Eu diria...
Você consegue, vai que você consegue. Continue seguindo seu coração, às vezes meio louquinha, mas dá certo. Você consegue. E agora, para quem está querendo ir nesse caminho do jornalismo esportivo, porque a gente sabe que a maioria das pessoas que entram na faculdade de jornalismo quer ir para o esporte. Muitas meninas, os meninos. Que conselho você daria? Eu diria, não faça como eu e não deixe para procurar um estágio, para adquirir experiência na última hora. Vai ser muito mais difícil. Hoje, a gente tem a possibilidade até de mostrar o que a gente faz, o nosso trabalho, nas redes sociais. Então, eu daria esse conselho desde o começo. Se você tem definido a área que você quer seguir, jornalismo esportivo, jornalismo cultural, a área que você quer, desde o começo, se dedique a isso. Procure estágios na área. Se você não tiver estágio naquele momento, use suas redes sociais para publicar conteúdo. Crie um perfil na rede social somente para isso. Vá se inserindo naquele mercado, porque uma das coisas mais difíceis no jornalismo é você se inserir no mercado, principalmente dentro da área que você quer trabalhar. Então, a minha principal dica é essa, não deixe para o final. Desde o começo, já vá construindo ali caminhos ou opções para você entrar naquela área com mais tranquilidade. E agora, para a gente encerrar, a última pergunta: o que o jornalismo significa na sua vida hoje? Tudo, tudo. Tudo que eu faço é pela minha profissão, inclusive... Eu moro longe da minha família, a minha família não é de Rio Preto, e abrir mão de estar perto da minha família todos os dias é a prova de que o jornalismo para mim é tudo, assim, é o que eu escolhi para fazer e o que eu amei fazer desde o início. Então é isso, é tudo. Muito obrigada, Gabi, pela presença, por ter tirado um espacinho na sua agenda para estar aqui hoje. Obrigada a você pelo convite, pelo espaço. E queria aproveitar para te desejar muito sucesso. Vai tranquila, siga o seu coração que vai dar tudo certo. Esse foi o Pod Nip. Não deixe de conferir os outros episódios e até a próxima.